E aí, pessoal? Tranquilo? Aqui é o Rafael, eu sou mestre nacional de xadrez e eu estou aqui hoje nesse vídeo para a gente dar o pontapé inicial nos nossos estudos de xadrez. Mas antes da gente estudar qualquer coisa, eu queria discutir um tema importante com vocês, e é o tema que eu vou discutir nesse vídeo, que é sobre como estudar um livro de xadrez. Como aprender com livros de xadrez, como estudar esses livros de maneira eficiente, quais livros estudar, vou falar um pouco disso também. E isso é importante porque os livros sempre foram e ainda são a principal forma de divulgação de conteúdo enxadrístico. Então, todos os jogadores fortes, grandes mestres, mestres internacionais que você conhece, tiveram a formação deles baseada em livros. E para você poder aprender desses livros, é muito importante que você saiba como estudar. Então, eu vou passar aqui um método que eu criei com a minha experiência e com coisas que eu aprendi e que eu acho que pode ajudar muito vocês a absorver o valioso conhecimento que os livros de xadrez têm para passar. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui. Eu peguei aqui um livro para a gente fazer uma leitura, a gente vai analisar uma partida desse livro. O livro que eu peguei não importa muito nesse primeiro momento, mas eu escolhi esse livro porque eu acho que ele é um exemplo excelente do tema que a gente quer discutir hoje. E é um livro que eu gosto bastante, que é o Zurique 53, do David Bronstein. Livro muito bom, analisa as partidas do torneio de candidatos disputado em Zurique, em 1953. Um livro que ficou muito famoso pelos seus textos, pelas suas palavras, e isso vai ser muito importante no método que eu vou passar aqui para vocês. E, bom, vamos começar aqui. A gente tendo o nosso livro em mãos, seja ele na versão física ou na versão digital, qual é a primeira coisa que a gente faz? E uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês é que, no primeiro momento, principalmente nas primeiras leituras, é muito importante, é fundamental que você leia o livro num tabuleiro físico, com as peças, porque nesse primeiro momento você tem que estar plenamente concentrado na leitura. E um tabuleiro físico é o melhor para você emular condições de torneio, que são as condições que você vai ter quando você jogar uma partida real. Então, tem que ser só você, o tabuleiro e o livro. Você não quer, em hipótese alguma, olhar nada no computador. Você não quer ter nenhuma distração. É você, o tabuleiro e o livro. É muito bom, é muito importante olhar e ler o livro num tabuleiro físico. E depois que a gente montar o nosso tabuleiro, a gente está com o livro ali. Bom, como a gente vai estudar esse livro? O método que eu vou passar para vocês consiste de 3 etapas. E a primeira delas é prestar muita atenção nos textos. Os textos são o que contém a maior sabedoria num livro de xadrez. Mais do que as posições, mais do que as variantes, mais do que tudo, os textos são as doses de sabedoria que o autor passa para você, e você tem que usar esses textos para refletir e para melhorar. Então, toda vez que tiver um comentário, a gente tem que parar para ler com atenção e refletir sobre aquilo. Entendeu? E essa é uma parte fundamental do processo de melhora através de livros de xadrez. Toda vez que tiver um texto, é muito importante você parar e ler com atenção. Toda vez que tiver um comentário e tudo mais. A segunda etapa é a gente treinar a nossa tomada de decisão. E como é que a gente vai treinar a nossa tomada de decisão? A gente vai precisar pensar em qual lance a gente faria antes de olhar os comentários do autor, antes de qualquer coisa. A gente precisa pensar em qual lance a gente faria. Por quê? Porque na partida, numa partida real,
é você e você. Você não tem um autor para dizer o que você precisa olhar, o que você tem que procurar, quais variantes você precisa calcular. Não, é você e você. Então é importante você estar treinado nesse processo de tomada de decisão. Bom, só que aí surge um problema. A gente não pode ficar tipo 5 minutos, 10 minutos em cada lance, porque a gente não tem todo o tempo do mundo. A gente precisa fazer uma leitura eficiente. Então, no método que eu desenvolvi, a gente vai ter momentos específicos para parar 5, 10, até às vezes 15 minutos, dependendo da posição, para parar e pensar. E esses momentos são os diagramas. Toda vez que tiver um diagrama no livro, o desenho de uma posição, a gente vai parar e pensar. Por quê? Porque quando tem um diagrama, geralmente, 99% das vezes, significa que tem um elemento naquela posição que o autor quer destacar e quer dar ênfase. E nesses momentos é importante você pensar como você jogaria, para você entender o que você está olhando, o que você está vendo, e depois comparar com o que o autor está vendo, e aí você melhorar, entendeu? E, bom, as duas primeiras etapas são essas. A terceira etapa é que ao final da nossa leitura, a gente precisa verbalizar e ter a consciência do que a gente aprendeu. E isso é muito importante, porque não é produtivo você ler sem ter a consciência de que aprendeu. Você precisa internalizar esse conhecimento para você poder aplicar ele nas suas partidas e assim melhorar no jogo. Então, no final da leitura, é muito importante a gente extrair uma lição ou mais e verbalizar o que a gente aprendeu. Então, vamos começar, que eu também não quero que esse vídeo fique extremamente longo. A gente vai ver aqui a primeira partida do torneio de Zurique 53, da primeira partida do livro, no caso. É uma partida da primeira rodada, que é uma partida do Laszlo Szabo contra o Efim Geller. E a gente vai ver essa partida do ponto de vista das brancas. Tanto faz o ponto de vista que você quiser olhar. Caso você esteja lendo um livro de partidas de um jogador, por exemplo, eu sempre recomendo que você olhe do ponto de vista do jogador, porque isso traz uma dimensão legal para a leitura, mas enfim, tanto faz o ponto de vista que a gente vai olhar. Então a gente vai olhar aqui do ponto de vista das brancas. E abrindo aqui o livro na primeira partida, antes da partida, o autor já faz um comentário, ele já escreve um texto, um comentário bem grande, inclusive, e é importante a gente dar uma atenção para esse comentário para a gente saber o que a gente vai estar olhando na partida. O autor diz assim, o Bronstein no caso, né? Eu suspeitei por muito tempo que sempre que os livros que eu li falavam sobre fraqueza nas casas pretas, nas casas escuras, ou um ataque nas casas pretas, que o assunto que estava sendo discutido estava além da minha compreensão, e que estava além da compreensão do autor também. E aí o Bronstein fala, certamente, eu dizia para mim mesmo, deve ser verdade que as casas pretas do inimigo estão fracas se os peões estão nas casas brancas e se ele não tem o bispo de casas pretas mais, porque as casas pretas aí vão estar desprotegidas. Mas o pensamento do Bronstein, que até faz sentido, ele pensava o seguinte, se o inimigo tirar todas as peças das casas pretas, deixar tudo em casa branca, o que vai ter para eu atacar? E aí ele fala, essa era a minha linha de raciocínio, até eu perceber que uma fraqueza nas casas pretas, na verdade, também era uma fraqueza das peças inimigas que estavam em casas brancas. No caso, eu usaria as casas pretas para atacar as peças inimigas que estariam também nas casas brancas. E esse vai ser o tema da partida, que vai ser o tema da fraqueza nas casas pretas. É claro, uma fraqueza nas casas brancas é possível também. Seria mais ou menos análogo ali o tema. E aí ele começa a partida. A partida começou com um C4, abertura inglesa, cavalo F6, G3, as brancas vão fianquetar aqui o bispo,
vão colocar aqui o bispo em G2, para poder controlar a grande diagonal. E6, bispo G2, D5, D4. A partida aqui transpôs para uma abertura de peão da dama, apesar de que começou com uma inglesa, um C4, transpôs para um peão da dama, abertura catalã. E aqui as pretas jogaram D toma C4. Bom, a ideia da abertura catalã é sacrificar temporariamente o peão de C para poder abrir a diagonal do bispo. O bispo de G2 aqui, ele fica bem forte e coloca bastante pressão na ala da dama. As brancas jogaram dama 4. E aqui é um ataque duplo, né? Tá dando cheque ao rei e vai recuperar o peão em C4. As pretas bloquearam o cheque com o cavalo de BD7. As brancas jogaram cavalo F3, desenvolvem mais uma peça, não tem pressa para recapturar esse peão, ele não está indo para lugar nenhum. As pretas jogaram A6 e agora ameaçaram B5, que atacaria a dama e defenderia o peão, então agora as brancas precisam recapturar o peão. Perceba que até agora a gente só está seguindo a partida, o autor aqui não fez nenhum comentário. E esses são todos lances naturais de abertura, lances conhecidos, então não tem nada de tão importante aqui. É claro, a gente está aqui percebendo brevemente a ideia de cada lance, mas não tem nada de tão especial aqui ainda. Bom, as pretas jogaram B5, atacando a dama, que é interessante para poder colocar o bispo aqui em B7 e contestar o bispo branco aqui na grande diagonal. E as brancas jogaram dama C6, atacando a torre de A8. E aqui o autor, o Bronstein, para e faz um comentário. Então vamos ler com atenção. Ele fala assim: tendo alcançado um plano de enfraquecer as casas pretas do inimigo, isso falando do ponto de vista das brancas, e aqui ele está se referindo especificamente à casa C5. A casa C5 aqui é uma casa fraca do ponto de vista das pretas. Por quê? Porque ela não pode ser mais defendida por peões. Se as brancas botarem uma peça, como um cavalo aqui na casa C5, um peão não consegue expulsar essa peça daqui. Então, acontece que isso é uma fraqueza que as brancas vão poder explorar no longo prazo, entendeu? E aí ele fala: tendo alcançado um plano de enfraquecer as casas pretas do inimigo, Szabo, que é o jogador de brancas, faz uma manobra delicada para trocar os bispos de casas pretas. E a gente vai ver já já qual vai ser essa manobra. E trocando o bispo de casas pretas, trocando o bispo de C1 pelo bispo aqui de F8, a fraqueza em C5 ela aumenta, porque esse bispo ele vai deixar de defender a casa C5, entendeu? E a gente vai ver como que ele faz essa manobra. A torre de B8 aqui está atacada, então a torre de A8, então as pretas jogaram a torre B8, ameaçou o bispo B7, expulsando a dama. As brancas jogaram bispo F4, colocando pressão aqui no peão. De C7, está atacando esse peão. Praticamente única para defender o peão é cavalo D5, que defende o peão e ataca o bispo de F4. Esse bispo aqui é muito importante para as brancas por enquanto, então as brancas tiram o bispo, atacando a dama. E, bom, as pretas precisam reagir. A dama foi atacada e seguiu o bispo E7. E desenvolve uma peça, prepara para rocar, mas está trocando os bispos de casas pretas, que é justamente o plano do branco. Outras opções aqui seriam, por exemplo, o cavalo de 5 F6, mas eu acho que isso não seria muito legal, porque as brancas poderiam simplesmente tomar o cavalo, eu acho. E depois de G tomar F6, essa estrutura aqui é muito ruim para as pretas. Claro, não pode jogar cavalo tomar F6, que o cavalo está cravado. E se dama tomar F6, por exemplo, segue dama toma C7. Então, cavalo de 5 F6 não seria uma boa. Cavalo E7 é um lance possível, ataca a dama em C6, mas depois de dama C2, por exemplo, as pretas estão com um problema de desenvolvimento.
O bispo em F8 não saiu ainda, os dois cavalos não estão bem colocados, e essa posição aqui não parece muito boa para as pretas. Então, depois de bispo G5, as pretas jogaram bispo E7. As brancas conseguiram o objetivo, que era trocar os bispos. Seguiu com roque. Aqui você poderia pensar, por que não um lance como E4, que expulsa o cavalo que defende o peão de C7? Mas nessa posição específica, com o rei ainda no centro, isso é muito perigoso. Eu acho que dama B4 aqui já seria um lance bem interessante. Porque, digamos, por exemplo, cavalo de BD2, eu posso jogar dama toma B2, atacando a torre de A1. E depois de torre B1 eu tenho, por exemplo, cavalo B4, atacando a dama. E, por exemplo, segue dama por torre por B2, cavalo por C6. E as brancas até têm compensação pelo peão. As brancas sacrificaram o peão, né, um de B2. Mas isso aqui é totalmente desnecessário. Não tem nenhum motivo para entrar nesse tipo de coisa. Então, seguiu roque, que é o melhor lance mesmo. Bispo B7, desenvolvendo a peça, atacando a dama volta para C2. E as pretas conseguem jogar C5, que é uma ruptura muito importante na abertura catalã para poder liberar as peças. Eventualmente as pretas estão ameaçando jogar, por exemplo, C4, criando uma maioria na ala da dama. Então as brancas tomaram. As pretas tomaram de cavalo. E as brancas trouxeram a torre para C1 aqui, dominando a coluna C. Bom, aqui o cavalo está atacado, né? O cavalo não tem, na verdade, uma casa muito boa, ele não pode ir para frente, voltar para D7 seria muito passivo, então as pretas jogaram torre C8. As brancas jogaram cavalo C3, propondo a troca, e as pretas jogaram cavalo F6. E essa posição aqui no livro é um diagrama. Então eu gostaria que, por favor, você parasse o vídeo agora, pensasse uns 5, 10 minutos nessa posição, pensasse como você jogaria. Essa posição é um diagrama. Então, para o vídeo aí e pensa como você jogaria. Bom, agora que você já pausou o vídeo, depois do diagrama tem um comentário do Bronstein, e ele fala o seguinte: esse lance, cavalo F6, é uma pequena, porém séria imprecisão. As pretas tiram o cavalo do centro das ações, colocam o cavalo em uma casa que ele não faz muita coisa e permitem uma operação tática das brancas. As brancas agora têm um golpe tático que é muito interessante, que é cavalo por B5. Se você pensou nesse lance, parabéns, esse seria o melhor lance da posição. Depois de A por B5, as brancas podem jogar B4, atacando o cavalo. E o cavalo pode, saindo, por exemplo, para E4, as brancas tomam a torre em C8, bispo toma C8, torre toma C8 cheque, rei D7, torre toma H8, dama toma B4. Tudo isso mais ou menos forçado, e no final as brancas têm duas torres pela dama, e o rei preto ainda está exposto. Então, assim, essa posição é praticamente ganha para as brancas já. Então, esse lance cavalo de DF6 permitiu esse tema tático, porque a torre aqui ela não está suficientemente protegida. E essa torre está no ar. Então, essas torres no ar permitiram que esse lance aqui, cavalo toma B5, fosse possível. O Bronstein aqui diz que seria melhor o lance cavalo B6, porque o cavalo aqui controla a casa C4. Isso inibe as brancas de jogarem o B4, mas mais importante de tudo, o cavalo defende a torre. Então, e sim, é importante tirar esse cavalo daqui, porque as brancas estão ameaçando trocar. Se as pretas fazem um lance como roque, as brancas podem tomar o cavalo, e as pretas teriam que tomar de peão, ficando com o peão isolado, muito fraco aqui. Se toma de bispo, eu acredito que segue B4
Eu acredito que segue B4 igual. E quando tiro o cavalo para D7, eu posso simplesmente tomar a torre. E de novo, eu tenho duas torres pela dama com uma posição muito mais ativa de brancas. Então, esse é um momento importante para pensar. Existia esse tema tático aqui, cavalo por B5. Porém, o jogador de brancas, o Szabo, estava tão focado no plano dele de dominar as casas pretas que ele deixou passar essa oportunidade. E ele seguiu com B4 aqui. Jogou B4, atacando o cavalo e eventualmente controlando a casa de C5. As pretas jogaram o cavalo A4, o cavalo de C3 está cravado e as pretas estão ameaçando tomar. As brancas jogaram dama B3 aqui. As pretas jogaram cavalo toma C3, torre toma C3, torre toma C3, dama toma C3, roque. Torre de AC1, torre de AC1 não, torre C1, né? A torre foi trocada. E torre D8. E nessa posição tem mais um comentário. O Bronstein diz que essa posição é de clara vantagem para as brancas. E ele diz isso porque as brancas dominam a coluna C, que é muito importante. E as pretas não têm como contestar essa coluna. Porque se torre C8 eu simplesmente tomo a torre. E depois de bispo toma C8, torre toma C8, cavalo E8, parece que está tudo suave, mas as brancas têm cavalo E5. E o lance bispo C6 ganhando é imparável. Porque o cavalo está cravado, né? E vai seguir bispo C6 no próximo ganhando. Então, as pretas tentaram aqui buscar contra-jogo na coluna D. E as brancas de novo, têm um forte controle de casas pretas, principalmente aqui da casa C5, mas também da casa E5, em certa medida. E seguiu A3, cavalo D5. E tem mais um comentário. O Bronstein diz: vendo que a vantagem posicional das brancas poderia se tornar muito perigosa caso as brancas ocupassem a sétima fileira, as pretas jogaram cavalo D5, que ataca a dama e defende a casa C7, além de voltar o cavalo para o centro. As brancas estavam ameaçando entrar com a dama na sétima, né? E você não pode fazer isso direto nesse lance agora. Acredito que porque eu posso trocar e jogar torre D1, talvez. Não, acredito que torre D1 aqui. Torre D1 é um bom lance. Tenta desviar a torre e se joga bispo F1, que é única, né? Se toma a torre, cai a dama. Eu posso, por exemplo, tomar a dama, talvez. Eu posso tomar a dama. Isso é uma dúvida que me veio agora. Por que não pode jogar dama C7 direto? Será que é por conta de cavalo... Ah, sim, acho que é por conta de cavalo D5 aqui. Pode ser que seja um bom lance também. Atacando a dama. Porque eu ataco a dama, eu defendo a minha dama. Se bem que eu posso, de qualquer forma, trocar e jogar torre C7 depois. Realmente me veio essa dúvida agora, por que não pode jogar dama C7 direto. Mas essas dúvidas são um processo natural da leitura e elas são importantes. Então vamos tentar pensar aqui. Torre D1 parece que não está funcionando, porque tem bispo F1. Eu não posso tomar a torre. E se tomar a dama, ele está entrando com a torre na sétima. Eu não posso jogar dama B4. Talvez tomar a dama e jogar torre D7 aqui seja uma possibilidade. Ou talvez torre D7 direto aqui também seja uma possibilidade. Eu acho que na verdade torre D1 já seria um bom lance mesmo, porque depois de bispo F1 eu posso tomar a dama e jogar torre D7 aqui.
E essa posição, a vantagem das brancas já foi completamente embora. A torre não pode jogar em C8, né? Não tem cheque aqui na última linha. Se trocar as torres, isso aqui provavelmente vai empatar. E se eu voltar a torre, eu dou tempo do preto se reorganizar, né? Se o preto quiser, pode até tomar o cavalo em F3. E, e essa posição já não tem mais vantagem. Eu acho que é por causa disso. Acho que esse torre D1 aqui é um problema. Mas jogou A3, que defende o peão de B4. E as pretas resolveram evitar de vez esse dama C7 com o cavalo D5. As brancas tiraram a dama do ataque para D4. As pretas jogaram F6. A ideia aqui é jogar E5, ganhando espaço no centro. Mas esse plano, na verdade, a gente vai ver que ele não é tão bom assim. As brancas jogaram cavalo E1 e as pretas jogaram E5. Esse é um erro já. Esse é um erro decisivo, praticamente. Nessa posição, o lance jogado foi dama C5, propondo a troca de damas. E a gente já vai entender o porquê desse lance. Mas antes, vamos dar uma olhada no que o Bronstein comenta, porque ele comenta que as brancas poderiam ter um lance praticamente vencedor, com dama A7. E vamos tentar entender o porquê desse lance. Primeiramente, esse lance tem uma ameaça muito grave, de jogar cavalo D3 e cavalo C5, atacando o bispo que está cravado. E não é fácil do preto defender essa ameaça. Além do mais, o lance bispo toma D5 pode ser um recurso aqui, caso a torre saia. Então, lances naturais aqui, por exemplo, torre A8, perde imediatamente para bispo toma D5. Cheque. Se bispo toma D5, cai a dama. E se tira o rei, por exemplo, para F8, eu tomo o bispo. E as brancas estão com duas peças a mais. Então, torre A8 não funciona. Se as pretas jogam, por exemplo, rei F8, as brancas poderiam jogar cavalo D3. E agora que tirou o rei do cheque, as pretas poderiam tentar a torre A8. Só que agora dama C5 é um lance muito bom. Por quê? Porque quando eu trocar as damas, eu já estou levando um cavalo para C5. E esse cavalo aqui domina completamente o tabuleiro. Eu estou atacando o bispo, que é o defensor do cavalo. Então, por exemplo, eu teria que jogar um lance como bispo C6. Mas aqui provavelmente cavalo E6 cheque já é um lance muito bom. Porque seguiria, por exemplo, rei E7 aqui. Acho que nem rei E7, talvez rei F7 seja melhor. Só que nessa posição eu estaria tomando o bispo de C6, né? Então, esse lance aqui seria praticamente vencedor, porque meio que força a troca das damas, né? Claro, o preto não pode tomar aqui imediatamente, teria que fazer algum outro lance, mas o branco iria de qualquer forma tomar e trazer o cavalo para C5. E a vantagem posicional das brancas aqui é esmagadora. Outro lance que as pretas poderiam tentar seria torre D7, mas aqui tem um lance muito legal do branco. Se você quiser parar o vídeo e tentar resolver, esse é um lance muito bacana. O lance que as brancas poderiam jogar aqui é dama toma B7. Duas exclamações. Por quê? Porque depois de torre toma B7, bispo toma D5 e todas as peças das pretas caem. Depois de rei F8, as brancas jogam torre C8, o rei não tem a casa F7. Aqui é o que a gente fala, também surgiu uma fraqueza nas casas brancas. Teria que jogar dama E8 forçado, torre toma E8, rei toma E8, bispo toma B7, o branco aqui está completamente ganho. E uma coisa curiosa é que caíram todas as peças das pretas e todas caíram em casas brancas. O bispo cai na casa branca, o cavalo cai na casa branca, a dama cai na casa branca e a torre cai na casa branca. Essa é uma combinação muito, muito legal.
Então depois de dama 7, o branco estaria praticamente ganho. O melhor lance provavelmente seria E4 para fechar a diagonal, mas aí o bispo pode simplesmente trocar de diagonal e de novo. A vantagem posicional é completamente esmagadora. O bispo continua cravado, ainda é difícil tirar essa dama daqui, enfim. O preto pode não estar perdido nessa posição, mas está muito próximo disso. Só que o Szabo não viu esse lance. Eu não sei se ele não considerou ou se ele achou que o dama C5 ganhava forçado. Por exemplo, depois de dama toma C5, peão toma C5. O Bronstein diz que seria melhor tomar de torre, que conservaria uma vantagem posicional ainda. Mas depois de peão toma C5, o Szabo provavelmente achou que o peão passado, a ameaça de C6, e o cavalo cravado ganhariam a partida. Só que aqui as pretas têm um recurso defensivo muito interessante. Seguiu assim: bispo C6 para bloquear o avanço do peão, fundamental. Torre D1, o cavalo está cravado nessa direção também, está cravado na diagonal e na vertical. E está ameaçando E4, E4 aqui é uma ameaça muito grave, porque a torre está no ar. Então as pretas defenderam a torre com torre D7. As brancas jogaram bispo H3 e as pretas jogaram torre E7. E agora pode fazer isso porque o cavalo não está mais atacado, né? As brancas jogaram cavalo C2. As brancas jogaram cavalo C2. Eu acredito que com a ideia de eventualmente voltar o bispo para G2 e jogar cavalo E3 ou cavalo B4. As pretas jogaram A5, controlando a casa B4 e querendo um dia jogar B4 para fazer um peão passado. As brancas voltaram o bispo para G2. Como o cavalo está cravado, a única resposta é torre D7. E agora as pretas voltaram o bispo para H3, repetindo uma vez. Eu acho que cavalo E3 não funciona aqui, porque eu simplesmente tomo o cavalo. E depois de, por exemplo, torre toma D7, bispo toma D7, peão toma E3, a estrutura das brancas é muito ruim. O meu peão de C5 não avança direito, porque o bispo fica sempre em C8 aqui, controlando a casa de promoção. E o rei das pretas chega bem mais rápido. Eu acho até que esse final está bem próximo de estar perdido para o branco. Então as brancas aqui resolveram jogar bispo H3. As pretas voltaram torre E7, não tem muito o que fazer. E as brancas jogaram rei F1. Poderia ter repetido, mas isso aqui é um erro muito comum, na verdade. Inclusive o próprio Bronstein comenta isso, que nesse momento as brancas já não têm mais vantagem. As pretas conseguiram instaurar um bom bloqueio no peão de C5. O bispo e o cavalo estão muito bem colocados das pretas, mas as brancas não souberam identificar que a realidade da posição era outra. E continuaram jogando para ganhar quando, na verdade, elas já deveriam começar a tomar cuidado, entendeu? E depois de rei F7, essa posição aqui é um diagrama. Então, se você quiser parar o vídeo e pensar como você jogaria, é uma boa também. Para aí uns 5, 10 minutos e pensa como você jogaria. Agora que você já parou o vídeo, vamos mostrar a resposta. O Bronstein diz que o melhor lance seria bispo G2. E essa seria a última chance de forçar o empate. O cavalo está cravado, é obrigado a jogar torre D7, bispo H3, torre E7, bispo G2 e repete. Só que as brancas jogaram rei E1 aqui nessa posição. E aí a posição já começa a azedar para as brancas. As brancas começam a ficar pior, porque agora as pretas jogam torre C7 para poder atacar o peão de C5. E no caso, se eu volto o bispo para G2 agora, eu estou entrando com o rei em E6, defendendo o cavalo. E as pretas começam a jogar para ganhar. Daí segue o seguinte: seguiu torre C7, torre D3 e bispo B7. E o peão de C5 vai cair, não tem defesa. E as brancas vão ter que jogar com um peão a menos agora.
E o rei das pretas está muito mais próximo do centro e a posição das brancas começou a desmantelar. Seguiu o cavalo E3 para tentar jogar cavalo F5, acredito eu. Torre toma C5. Cavalo F5 ameaçou um duplo aqui na casa D6. É claro, as pretas tiraram o bispo do ataque aqui, com o bispo C6. Cavalo D6 cheque. Rei F8. Bispo G2. Tentando voltar o bispo pro jogo. O bispo já não tinha mais o que fazer aqui. Só que aqui, a bem da verdade, as pretas já têm uma posição muito boa. As pretas vão tentar aqui um plano muito simples de jogar B4 e tentar fazer um peão passado e coroar. E não tem muita resistência que as brancas possam impor, na verdade. Então, a técnica de conversão do Geller é muito boa, mas a parte mais relevante da partida assim já passou. Seguiu G6, rei D2, rei E7, as pretas vão melhorando aos pouquinhos, cavalo E4, torre C4, um lance bem interessante, porque a torre fica bem posicionada aqui na quinta fileira, né? E esse cavalo tá meio sem casa, as pretas estão ameaçando jogar F5 aqui. Por exemplo, se as brancas fazem um lance qualquer, como H4, F5 aqui já é vencedor. O cavalo só tem uma casa. As pretas poderiam jogar E4, torre B3 é a única casa da torre, e H6. O cavalo teria que voltar para H3. E essa posição aqui já é completamente sem esperança, né? As pretas estão dominando completamente. O bispo de G2 não faz nada, o cavalo de H3 está fora de jogo, a torre está passiva e logo eu estou jogando B4 e começando a avançar esse peão passado. Então aqui as brancas jogaram F3 para dar uma casa para o cavalo, em F2, F5, cavalo F2, torre A4, pressiona o peão de A, cavalo D1, E4, ataca a torre, toma, a única casa da torre é B3, torre D4 cheque, rei C1 e B4. Finalmente as pretas fazem o peão passado, vão seguir aqui com o bispo A4, e na verdade não tem muito que o branco possa fazer. Ainda tentou aqui um cavalo E3, cavalo C3, evita a troca, ataca o peão de E2, e depois de AB4, cavalo E2 intermediário, rei B1, é o melhor lance. Rei C2 já levaria bispo A4, que é bem triste. E aqui a partida acabou, né? Jogou bispo A4 de qualquer jeito, torre B2, cavalo C3, tirando o cavalo do ataque com cheque, rei C1. A por B4 e o jogo das pretas aqui é muito fácil. Jogou torre D2 para tentar aliviar a pressão, mas isso na verdade só ajuda, porque está trocando peças e quanto mais peças trocar, mais fácil o peão ali de B4 vai coroar. As pretas aproximam o rei, tentam chegar com o rei C4 ou em D4, tanto faz, para defender o cavalo e avançar o peão. Ainda tentou jogar um H5 para, sei lá, tentar dar um cheque em F5, mas depois de cavalo B1 cheque, rei E2, porque rei C1 já trocaria mais um par de cavalos, e enfim. Aqui está completamente acabado. Depois de rei E2, bispo B5 cheque, rei F2, B3 e as brancas abandonaram. Aqui não tem mais o que fazer, o peão está quase coroando, tem infinitos peões a menos, não tem nenhum contra-jogo, que já estava na hora de abandonar mesmo. Então, acabamos a partida. Que conclusões que a gente pode tirar? Bom, a gente pode tirar algumas conclusões de momentos-chave aqui da partida. Vamos voltar um pouco para a gente recapitular. A primeira lição interessante é que quando você provoca uma fraqueza nas casas pretas do seu oponente, você pode, quase sempre é uma boa ideia você trocar o bispo de casas pretas. Nessa posição, a fraqueza nas casas pretas ficou muito evidente e as brancas tiveram uma excelente vantagem posicional. Outra coisa
é que quando você tem vantagem posicional, você não pode deixar de aproveitar as suas oportunidades táticas. O cavalo B5 aqui era uma excelente oportunidade. Deixaria as brancas com um peão de vantagem. Porque depois de A por B5, B4, a melhor coisa que tem para fazer aqui é deixar o cavalo. E... Bom, poderia jogar até cavalo D7, talvez, mas... Aqui já... Aqui também já deve dar algum problema. No mínimo eu posso tomar e, e atacar aqui o peão de B5. Bom, não sei também. Mas fato é que isso aqui é uma oportunidade que as brancas deixaram passar. As brancas nem sequer consideraram esse lance. Porque se eles tivesse considerado, com certeza teriam jogado. Esse é um lance muito, muito bom. Então, quando você tem vantagem posicional, você não pode deixar de aproveitar as suas oportunidades táticas. Outra coisa importante que a gente aprendeu foi aqui o lance que as brancas tinham disponível com o dama 7. Foi outra oportunidade que as brancas deixaram passar. Elas avaliaram mal a posição e pensaram que com dama C5, a ameaça de C6 junto com o cavalo cravado era muito forte. Só que as pretas têm um recurso de defesa. E então você tem que sempre prestar atenção nos recursos defensivos do seu adversário. Isso é muito, muito importante para você não deixar passar chances que podem ser muito boas, entendeu? Outra coisa importante que a gente aprendeu é que nesse momento aqui, depois de rei F1, rei F7, a melhor coisa que o branco poderia ter feito aqui seria ter empatado. Porque essa é uma posição que as brancas já têm que começar a ter cuidado. As brancas não têm mais vantagem. Então, esse é um erro psicológico. Ah, eu tinha vantagem e logo eu preciso jogar para ganhar a todo custo. E não é assim. Você tem que avaliar cada situação, entendeu? E outra coisa é que a fraqueza nas casas pretas, ela não é necessariamente uma fraqueza só nas casas. Ela também é uma fraqueza nas peças do adversário que estão em casas brancas. Como ficou evidenciado nessa bonita combinação depois de dama 7, quando as pretas jogam torre D7 e as brancas jogam dama toma B7, em que todas as peças das pretas caem em casas brancas. Então também é uma fraqueza nas peças que estão nas casas brancas. Você pode usar o espaço deixado nas casas pretas para atacar nas casas brancas. Então, bom, essas são coisas que a gente pode tirar de lição da nossa leitura. E percebe, a gente extraiu várias pequenas coisas. Esse livro, por exemplo, tem 210 partidas. Se você extrair várias pequenas coisas de cada uma dessas partidas, no final do livro você já conseguiu um arsenal de ideias absurdo e você agora tem muito mais conhecimento, muito mais potencial para melhorar no jogo, entendeu? E claro, nessa partida mesmo tem muito mais coisas que a gente pode extrair. A gente pode, por exemplo, ter ideias de como jogar a abertura catalã, alguns temas típicos, temas táticos, como por exemplo o tema de eliminação de defesa. Tem várias coisas que a gente pode extrair dessa partida. Então é muito importante toda vez que você terminar a sua leitura, você fazer essa reflexão e você ter consciência do que você está aprendendo, entendeu? E essa foi a nossa leitura de hoje. Ah, uma última coisa. Pelo nosso método, a gente consegue reconhecer, na verdade, quais livros que são os bons livros, né? O nosso método foca principalmente em duas coisas: nos textos e nos diagramas. Então, um livro que tem bons textos, que o autor escreve bem e seleciona bons diagramas, é o livro que a gente quer ler, entendeu? Então, tá aí uma boa forma de identificar bons livros. É claro, você pode ver reviews, você pode ver os livros que os grandes mestres recomendam. Tem muita gente muito forte aqui no YouTube e em várias plataformas recomendando livros muito bons a todo momento. E então, espero que você possa usar o que você aprendeu aqui hoje para
ter um melhor proveito na sua leitura e no seu estudo de livros de xadrez, viu? Obrigado por assistir, até a próxima.